Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Novamente, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Muito bem. Ansiedade. Quem já viveu um tempo de ansiedade na vida aí? Ou é só eu? Eu e o seu Edgar. A Marina está com a gente também, seu Edgar. A Dona Marta é um poço de mansidão, né, Dona Marta? Nós vivemos tempos difíceis, né, quando a gente é muito ansioso. E hoje eu confesso aos irmãos que eu melhorei um pouquinho. Mas se eu vacilar, eu me pego ansioso diante de uma situação. Eu não sou curioso, mas às vezes me pego ansioso, é diferente. Se eu chegar para a Dona Marta e falar assim: Dona Marta, tem um negócio para falar para a senhora, domingo te falo, tá? Como que a senhora vai reagir? Assim, preciso falar um negócio muito importante para a senhora, mas domingo eu te falo, ok? Meu Deus, hoje é terça-feira ainda. O que o pastor quer falar comigo? Quem é curioso entra em desespero, né? Porque, meu Deus do céu, será que... Meu Deus, descobriu meus pecados. Meu Deus do céu, o que o pastor quer falar comigo? Meu Deus, quem é curioso, ele entra numa ansiedade tremenda, né? Porque ele já é curioso. Confesso que eu não sou curioso. Se você falar assim, só com você, tá? Qualquer dia desse, não, beleza, tranquilo. Mas a ansiedade, quando ela nos pega, ela, em alguns casos, ela chega a se tornar algo patológico. Afeta o teu organismo, você fica doente. Porque você não sabe, por exemplo, quando eu era mais jovem, eu ficava ansioso quando eu iria começar um trabalho novo. Na segunda-feira eu vou começar numa empresa nova, vou trabalhar. Meu Deus, aquele final de semana era terrível. Porque aquela ansiedade de chegar o dia, chegar o momento, meu Deus, será que vão aceitar? Será que eu vou fazer amigos? Será que eu vou dar conta? Será que eu sei lidar com as dificuldades do trabalho? Meu Deus, por mais que você já saiba fazer, né? Mas gera aquela ansiedade, a ansiedade do novo, a ansiedade do que virá e eu não tenho ideia. E a ansiedade, é interessante a gente pensar que na sociedade em que nós vivemos, uma sociedade acelerada, né? Tudo é correria, tudo é agitação, tudo é... E agora com a internet, que a informação chega muito mais rápido... Meu Deus, sabe quando você vai ao médico e o médico te dá um diagnóstico de algo que você tem? Quantas pessoas não saem do médico e correm para o Google para saber o que é? Eu não entendi nada que o médico falou, deixa eu ver com o Dr. Google aqui, que acho que ele me explica melhor. E vai lá, e daí quando você entra no Google, o que você descobre? Coisas ainda piores, né? Você fica mais desesperado ainda, porque se não bastasse aquilo que o médico falou, a hora que você olhou ali, e no Google ele vai ser muito genérico, não é específico para você, ele vai trazer um panorama muito mais aberto, e lá, não, cara, você está só com uma dor de cabeça, né? Mas você foi lá para o Google e daí você descobriu que, cara, você vai morrer, porque aquela dor de cabeça pode ser
tal coisa. E daí você desespera. Aí você entra num redemoinho, você entra num turbilhão que te leva ainda mais para baixo. A ansiedade faz isso com a gente. A ansiedade, ela rouba a nossa esperança. A ansiedade rouba a nossa esperança. A ansiedade, ela tira de nós qualquer possibilidade de solução. Ali uma luz no fim do túnel, a ansiedade tira isso de você. Mas como que eu posso vencer e lidar com essa situação? Como que eu posso deixar de ter um coração inquieto? Porque a ansiedade é isso, é um coração agitado. Você entra num desespero, você entra numa inquietude que te tira a paz. Não é à toa que você vai conversar com alguém, seja um pastor, seja um psicólogo, seja um amigo, seja um pai, uma mãe, enfim, e você, depois dessa conversa, você se acalma, porque o outro, ele não está no mesmo espírito que você, inquieto. O outro está olhando o problema do lado de fora, e para ele é muito mais fácil lidar com aquela situação, porque ele está vendo por outro prisma. E você está no meio, então você não consegue enxergar porque você está inquieto, seu coração está agitado. E o outro então pode te mostrar uma perspectiva que você então não estava vendo. Você fala, puxa, é verdade, você tem razão, é verdade. Você me fez abrir os olhos e ver aquilo que de fato é real. Vale lembrar que a esperança, e aqui a gente chama tarde da esperança, né? Ela não nasce da ausência de problemas. Mas a esperança, ela nasce na presença de Deus. Ela não nasce na ausência do problema. Se você está vivendo um mar de rosas na tua vida, se você está vivendo um tempo muito especial, onde não está tendo lutas, não está tendo dificuldades, não é ali que nasce a esperança, porque está tudo ok, está tudo legal. Mas a esperança nasce à medida que você vive a presença de Deus, vive em comunhão com Deus, e essa comunhão com Deus, mesmo que você saia dessa onda de paz e passe por um momento de luta e dificuldade, seja ele qual for, haverá paz no teu coração. Haverá paz no teu coração. Não sei quantos viram no noticiário, agora recente, numa das BRs ali, acho que de Santa Catarina, aquele acidente que deu com um caminhão-tanque, né, de combustível, né? Ele tombou e ele explodiu. E quando ele explodiu, todo o combustível que estava nele correu na pista contrária e queimou todos os carros que estavam vindo. Então os carros, quando ele tombou, os carros automaticamente o que fizeram? Pararam do outro lado da pista, né? Porque ele tombou desse lado aqui. Então os carros viram ele tombar, começou a pegar fogo, eles pararam. Só que daí o que acontece? O combustível começou a descer. Era uma serra, né? Começou a descer o combustível, o fogo veio e pegou todos esses carros. E via todo mundo, tem as imagens, se entrar na internet você vê todo mundo saindo dos carros e correndo para baixo. Mas foram dezenas de carros atingidos pelo fogo. Como ter paz numa situação dessa? Ali é correr. Corre para se salvar, né? Corre, foge dali, porque se der uma explosão vai atingir você. E muitos saíram dali, se eu não me engano, não teve, até onde eu sei, né? Muitos feridos, teve os feridos e tal, mas a tragédia poderia ter sido muito maior. Mas foi algo que talvez quem estava viajando naquela pista contrária nunca imaginaria que em alguns metros à frente uma tragédia iria acontecer. Uma tragédia
iria acontecer. Como a gente lida? Como que a gente se depara com uma situação assim? Nós, cristãos, que tememos a Deus. Porque isso acontece com todos, né? Tenho certeza que naquele monte de gente ali, com certeza devia ter cristão ali. Devia ter gente ali que temente a Deus, mas que viveu esse tumulto, esse caos. Ficaram com o coração inquieto. A palavra diz: não andeis ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Paulo aqui, ele nos convida a trocar essa ansiedade por oração, trocar o desespero pela súplica, trocar a murmuração por gratidão. Garanto que quem estava naquele acidente e hoje está vivo, certamente está dizendo graças a Deus. Meu carro foi, mas eu estou aqui. Graças a Deus. Eu duvido, pode ser que tenha, né? Nesse mundo tem de tudo, né? Mas eu não acredito que tenha tido alguém ali que começou a brigar com Deus porque perdeu o carro naquela situação. Pode até ter, mas dificilmente a gente vai encontrar. Por quê? Porque o nosso bem maior é a nossa vida, e o Senhor livrou aquelas pessoas. Então, o que Paulo fala aqui e nos ensina é que Deus, ele nos oferece um presente que o mundo não pode nos dar. Deus nos oferece um presente que é a paz dele, que excede todo o entendimento. E essa paz, ela consiste no fato de que o Senhor está ao nosso lado. Eu dei um exemplo aqui no início, né, com o seu Edgar, de que o Senhor chega aqui ao nosso lado e fala: lembra do que eu já fiz na tua vida? Eu continuo aqui, eu continuo contigo, eu continuo ao seu lado. Eu estou cuidando de todas as coisas. Não há nada que foge do controle do nosso Deus. Não há nada que foge do seu domínio. E Ele nos oferece essa paz que ninguém pode explicar. E essa paz, ela guarda o nosso coração, onde moram as nossas emoções. Lembra que eu falei do coração agitado? A paz de Deus é aquela que vem para aquietar o nosso coração. Quando a gente está aflito, aí nós pedimos oração para o irmão, para a irmã, fala: ore por mim, porque eu estou com o coração apertado, eu estou com o coração atribulado, eu estou com o coração inquieto, ora por mim. E a gente começa a orar pela pessoa, a gente começa a interceder, e de repente nos surge uma paz que não dá para explicar, porque o problema está lá ainda. O problema não resolveu ainda. A hora que você sair pela porta ali, você vai encarar de frente com o problema. Ele não resolveu, mas dentro de você algo mudou. Dentro de você algo mudou, e é justamente a paz de Deus. Mora nos nossos, ele molda o nosso coração, molda a nossa mente. Essa paz, ela não depende das circunstâncias, mas ela nos ajuda a entender e nos ajuda a lidar com as dificuldades. Talvez você enfrente uma dificuldade na tua família, um filho, um pai, um tio, enfim, que você fique inquieto com aquela dificuldade, com aquele problema. E a palavra do Senhor: não ande ansioso. Aquieta seu coração, confia em mim, crê em mim. O Senhor está no controle. Por mais que você não entenda, por mais que você não compreenda o porquê algumas coisas acontecem, aquieta o seu coração, alegre-se. Lembra que a gente viu no texto do Salmo 126?
Aquieta teu coração, alegre-se no Senhor, porque Ele tem feito grandes coisas. A palavra de Deus nos ensina que essa paz, ela guarda o nosso coração e nos traz alegria. E também aprendemos nas Escrituras que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, como lidar com uma situação difícil? Como lidar com um problema que surge de repente? Como lidar com conflitos, enfim, diversos? Confiando totalmente no Senhor. E, Senhor, eu preciso de força. Então, Senhor, alegra o meu coração, porque a alegria do Senhor é a força que eu preciso para lidar. Eu preciso de força, você precisa de força? Busque a alegria do Senhor. Senhor, eu não entendo por quê tudo isso, mas eu me alegro no Senhor, porque até aqui o Senhor esteve comigo. Até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor se manteve presente. E o Senhor vai me fazer passar por esse deserto. O Senhor vai me fazer passar. E se Ele não te fizer passar por esse deserto, certamente você vai estar com Ele. Certamente você vai estar com Ele. Senhor, me livra desse mal. Você está lá, um bandido invadiu tua casa e está ameaçando você. Senhor, me livra desse mal. Se Ele não te livrar de um bandido, certamente Ele vai te trazer para perto. Essa é a nossa alegria. Por isso que a gente fala que o cristão, ele é o povo mais feliz da terra, porque independente do que aconteça, você será feliz. Se estiver numa situação onde o Senhor te livrar e te abençoar e te der vitória em alguma situação, a sua alegria vai estar presente. Se você não estiver vivendo aquele livramento, mas, por exemplo, vamos ser trágico, né? Aconteceu e você morreu, você continuará sendo alegre, só que agora na presença do Senhor. Então nada pode e consegue abalar a minha alegria no Senhor, porque eu sei que se eu fechar os olhos agora e não mais abrir, eu estarei com Ele. Eu estarei com Ele. Eu estarei ao seu lado. Já pararam para pensar, e agora lembrando aqui da pequena Mariana, que o Senhor Jesus a curou completamente? Ou vocês acham que ela está lá no céu do jeitinho que ela estava aqui? Não. A cura do Senhor. Como se o Senhor dissesse: vou te restaurar por completo, só que agora comigo. Ah, mas é muita dor, porque a gente queria que ela estivesse aqui. Sim, mas o Senhor também a quis. Então percebe que os planos de Deus, eles são perfeitos. Ele restaura a nossa alma, Ele restaura o nosso físico. Lá no céu não haverá dor, não haverá lamento, não haverá lágrimas. Ou seja, tudo será perfeito. Então tudo aquilo que você olha em você, que você fala: uau, quanta coisa ruim tem em mim, tudo será restaurado. Então por que nós vivemos ansiosos por todas as coisas que nos acontecem? Se eu tenho essa perspectiva de que o Senhor, Ele tem poder para mudar toda e qualquer situação, seja aqui, seja lá, por que inquietar o meu coração? Por quê? Devemos nos alegrar e saber: Senhor, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso. E Paulo termina ali falando: e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Que a paz de Deus, que não dá para se explicar, ela guarde a sua mente, para que você possa pensar realmente aquilo que vem do coração de Deus, não que pense a respeito do teu próprio entendimento,
Porque os nossos olhos e a nossa mente, ela é limitada. Então você não consegue, puxa, que solução vou dar para isso? Você tenta achar soluções, mas você não encontra porque você é limitado. Você vê histórias de pessoas que estão doentes, aí tem uma doença rara. Teve até uma criança, que você acha na internet aí, que ela precisa tomar um medicamento. E um medicamento é mais de 10 milhões de reais. Um medicamento. Você fala, como eu vou fazer isso? Tipo, se até agora eu não consegui juntar 200 mil, que dirá mais de 10 milhões? Não sei o que fazer, vaquinha? Meu Deus, é muita vaquinha, né? Para poder conseguir esse valor. Nós somos limitados na nossa mente, no nosso entendimento, o que fazer, como resolver esse problema. Mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, precisa ocupar a nossa mente e o nosso coração, para que a gente possa olhar para tudo aquilo que a gente vive e entender que o Senhor tem o controle de tudo. E pode ser que você não veja a solução. Pode ser que você não veja. Tem umas igrejas aí que são triunfalistas, né? E gostam de pregar que não, tudo vai dar certo. Tudo, mentira, não vai não. Os discípulos todos morreram. Muitos martirizados. E aí, cadê tudo vai dar certo? Mas morreram crendo no poder de Deus, crendo na mensagem do Evangelho. Nós precisamos entender que podemos passar por lutas, podemos passar por dificuldades, podemos passar por N situações, mas a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar a minha vida, vai guardar tudo aquilo que eu penso, vai guardar tudo aquilo que eu falo, vai guardar tudo aquilo que eu sinto, vai guardar a minha vida, e eu vou conseguir lidar com toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. Não importa o que você esteja vivendo, o que talvez algum parente seu esteja vivendo, não importa, guarde o teu coração, confie no Senhor, porque essa paz, ela muda e ela transforma a sua vida. Essa é a nossa perspectiva. Então, nessa tarde da esperança, Deus nos chama para lançar sobre Ele a nossa ansiedade, lançar sobre Ele e confiar no seu cuidado, e experimentar a paz sobrenatural. A esperança que nós temos em Cristo, ela não é apenas para o futuro, mas é para agora. A esperança que nós temos em Cristo, que é isso? Sai, inimigo. Tira o cabinho aí, filho, do lado. Se a gente olha para os problemas, a gente consegue entender que essa paz, ela é sobrenatural e nada disso vai abalar a minha vida. E é para hoje. Ter esperança lá no céu não precisa mais, né? Você já está lá, já está vivendo na presença do Senhor. Então é para agora. Viver a paz de Deus é agora. Lá não vai ter dor, lá não vai ter sofrimento, lá não vai ter lutas. Então é agora que nós devemos viver essa paz, esse descanso. E a gente só vive o descanso do Senhor se de fato nós entregarmos tudo para Ele. Tudo para Ele. Podemos dar um exemplo aqui. A Amy está na escola ou está em casa? Agora, nesse exato momento. A Amy está na escola. Quem te garante que ela está segura agora? Quem te garante que ela não está passando por um problema agora? Foge do nosso controle, não é? Meu Deus, eu não estou vendo o que ela está passando lá. Ah, mas quando nós temos a confiança no Senhor, sabemos que onde os meus olhos não estão, os olhos do Senhor estão. Isso me traz paz. Meu filho está na escola também.
o Senhor Jesus está lá. Por isso eu não estou desesperado. Meu Deus, será que ele está bem? Será que ele está passando bem? Será que não está acontecendo nada com ele? Será que ninguém está fazendo nada de mal com ele? A nossa oração é: Senhor, eu não consigo proteger os meus 100%. Eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor guarde. Eu preciso que o Senhor sustente. Eu preciso que o Senhor esteja lá. Somente o Senhor. Então, quando a gente entrega tudo para o Senhor e a gente fala: Senhor, eu dependo do Senhor, eu confio no Senhor, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, enche os nossos corações e nos dá a certeza do cuidado dele. É assim que a gente vive o descanso do Senhor. É assim que nós mantemos a nossa esperança em Deus, descansando nele. Eu queria que nós pudéssemos orar agora, e eu queria que você pensasse: quais são os desafios que você tem enfrentado hoje? Não precisa falar, mas eu queria que você pensasse: quais são os desafios que hoje você enfrenta? Pode ser que sejam pequenos, pode ser que sejam desafios, já passei por coisas piores, mas existem sempre desafios diante de nós, e que muitas vezes esses desafios nos trazem medo, esses desafios nos trazem insegurança, esses desafios, ele gera algo ruim. Não sei quantos, com certeza vocês viram, é o Daniel que veio aqui domingo, né? Aqui na igreja. O Daniel, ele veio a primeira vez no filme The Chosen, assistiu The Chosen e tal, e depois ele veio outras vezes. Ele mora na rua, ele não tem casa, e ele conseguiu uma barraca, essas barracas de camping, né? E ele mora nessa barraca, então ele tenta achar lugares que ele possa montar essa barraca e passar a noite, até que ele consiga um emprego, até que ele consiga alugar alguma coisa, e essa é a condição dele. Até domingo ele dormiu aqui na lateral da igreja aqui. Nós deixamos ele dormir aqui na lateral, ele montou a barraquinha dele aqui na lateral, aqui, ele dormiu aqui. E ontem eu estive com ele, e eu fui lá no Condor comprar um lanche para ele, que ele estava sem comer, e pude conversar um tempo com ele, e ele disse que não sabia por que tudo isso acontecia. Ele bater nas portas aí para tentar emprego, e as portas não se abrirem para ele, e tudo acontecer e nada dá certo, e ele estava muito inquieto com aquilo. Eu pude ministrar o coração dele, pude falar, e ele citou até partes da mensagem aqui de domingo que mexeu com ele. Imagina a situação em que ele vive, não tem onde ficar, mas ele pegou um pedacinho da mensagem de domingo, e ele falou: pastor, aquilo que você falou, de que o inimigo muitas vezes age muito na vida da gente, porque a gente está rompendo e a gente está perto de receber uma bênção do Senhor, aí que o inimigo parece que se levanta ainda mais. Então eu entendo que ele está agindo e ele está furioso, por isso que eu estou passando o que eu estou passando. E eu falei: é isso, Daniel, é isso. Então não olhe para a dificuldade, mas tente buscar e demonstrar essa confiança no Senhor, porque Ele vai dar o escape. E uma palavra que eu dei para ele falou: Daniel, graças a Deus você é um cara forte, você tem saúde, porque você poderia estar numa outra situação, de sequer conseguir um emprego porque tem alguma doença, algum problema. O Senhor nunca nos dá uma carga maior que a gente não possa carregar. Nunca. Ele nunca vai nos dar uma carga maior do que a gente possa carregar. Pode ser que seja pesado, pode ser que seja difícil e você precise de ajuda para carregar.
mas se Ele te deu, Ele vai te dar forças para vencer. Precisamos confiar, porque se a gente não confiar nisso, a gente não tem no que confiar. Se a gente não confia que o Senhor estará conosco todos os dias, nossa esperança se vai embora, vai pelos dedos, né? Sai como água na mão assim. Nós precisamos confiar. Nós precisamos fazer a nossa parte, buscar a presença do Senhor e dizer: Senhor, eu confio no Senhor. Eu não vejo solução, eu não vejo a menor possibilidade de vencer, eu não consigo ver nada, mas eu confio no Senhor e eu quero descansar o meu coração, e eu sei que no tempo certo as coisas vão acontecer e o Senhor vai fazer. E o Senhor vai fazer na vida do Daniel, e ele vai ter esse testemunho para contar, vai fazer nas nossas vidas, naquilo que a gente enfrenta. Não existe problema que o Senhor não possa resolver. Não existe dificuldade que seja maior que o poder do nosso Deus. Nós precisamos crer isso, nós precisamos viver isso, nós precisamos entender que de fato isso é real. Porque senão é só uma religiosidade, né? A gente só vem aqui, cumpre tabela e vai embora. Nós precisamos crer, não andar ansioso por coisa alguma, mas ore, suplique, clame pela graça do Senhor, apresenta. Olha que interessante, o texto fala para a gente apresentar diante de Deus. Mas Ele não sabe todas as coisas? Sabe, mas Ele está dizendo: apresente. É como se o Senhor chegasse para nós: eu quero me relacionar com você, eu quero ouvir de você, fala para mim. O que está inquietando o teu coração? Fala para mim. Jesus não fazia isso com as pessoas que Ele curava? O que você quer que eu faça? Não está vendo, Jesus? Está aí manco, não está vendo? Mas o que era isso, senão Jesus proporcionando um relacionamento com as pessoas? O que você quer que eu faça? Até onde vai tua fé? Até onde vai sua fé? Então vamos orar. Eu queria orar pela tua vida. Vamos colocar em pé. Apresente diante do Senhor as tuas questões, sejam elas quais forem, e saiba que o Senhor está pronto para falar ao teu coração e trazer ao teu coração a paz necessária para enfrentar toda e qualquer dificuldade. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor, pela tua presença, pelo teu agir nas nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, por esse tempo em que nós passamos aqui. Muito obrigado, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Te agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor opera todas as coisas e nada foge do teu controle. Então, Senhor, eu coloco a vida dos meus irmãos, minhas irmãs que estão aqui, e eu peço em nome de Jesus que o Senhor se manifeste e que o Senhor traga a paz. Que o Senhor possa trazer a paz que nós precisamos para lidar com as dificuldades, com os problemas, com as lutas do nosso dia a dia. Senhor, nos fortaleça, guia os nossos passos, ó Deus, no sentido de que eles não se afastem do Senhor, ó Deus, mas nos guia, Senhor, para cada vez mais perto estarmos de Ti. Senhor, derrama da Tua alegria sobre nós, porque a Tua alegria é a força que a gente precisa. Então, Senhor, que nós saiamos daqui hoje renovados, ó Deus, e fortalecidos pela Tua palavra, Senhor Jesus. Que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos sustente, Senhor, e que o Senhor faça com que o nosso testemunho, ele possa impactar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa guiar as nossas vidas, que o Senhor possa conduzir as nossas vidas e fazer coisas novas no nosso coração e nas nossas famílias, nos nossos lares. Que o Senhor transforme, que nós sejamos conhecidos por aqueles que creem de fato no Teu poder, no Teu Evangelho, em Ti, Senhor. Opera, Senhor, um milagre nos nossos corações e nas nossas vidas. Opera, Senhor, a Tua vontade em nós e que nós sejamos cheios da Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo e que nós possamos retornar para os nossos lares seguros, sustentados por Ti. No nome de Jesus, amém
Amém. Amém. Que Deus abençoe a tua vida e que você saia daqui cheio da esperança, do amor e da presença do nosso Deus. Amém?